Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, aqui quem fala mais uma vez é seu amigo e irmão em Cristo, pregador Rofferson Lisboa, e é sempre um prazer imenso poder contar com a sua presença. Hoje faremos mais uma pré-aula da classe dos adultos. Eu quero convidar você a estar conosco até o final desse vídeo. Curta, comenta, compartilha com seus amigos, e se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho com a opção todas para ser notificado sempre que cada vídeo for postado. E agora vamos ao vídeo logo após a vinheta. Glória a Deus, meus amados irmãos, chegamos agora na lição de número 7 da revista Edição Especial da CPAD, terceiro trimestre de 2020, uma revista que tem um conteúdo maravilhoso, a qual nós estamos sendo edificados a cada aula. O tema de hoje é: o povo de Deus deve separar-se do mal. Nosso texto áureo está em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, e diz: pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. A verdade prática, ou a verdade de ser praticada, vai dizer que o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Que tema maravilhoso, meus amados. Não é por acaso que eu decidi então gravar, tendo agora esse quadro aqui como fundo, esse quadro que representa justamente os dois caminhos. Nós temos aqui o caminho da salvação e eu tenho também o caminho da perdição. Acompanhamos aqui que o caminho para a salvação ele é um caminho estreito, é um caminho de renúncia, é um caminho o qual não há espaço para as coisas do mundo. E aqui então, no caminho para a perdição, ou o caminho da condenação que leva ao inferno, nós temos então aqui um caminho largo, um caminho com muitos atrativos. Acompanhamos aqui justamente que o mundo da carne aqui é ele que reina. Vemos pessoas brigando, pessoas aqui em festas, pessoas com bebedices, pessoas ali com promiscuidade. Vemos ali muitas questões, pessoas na loteria, pessoas fazendo jogos de azar, e é realmente isso com que a palavra de Deus ela vem nos dizer, que o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Isso é maravilhoso, é um quadro que ilustra o que nós estamos passando e que a lição também tem a apresentar. O caminho estreito então leva ao céu, e o caminho largo com o mundanismo ali à vontade então leva ao inferno. Então uma reflexão muito boa que a lição tem sobre hoje. Nós falaremos um pouquinho a respeito disso. Nosso textuário nós vimos também a verdade prática, e nossa leitura bíblica em classe ela está em Esdras, capítulo número 2, versículo 59 ao versículo 62, no capítulo 4, versículos 2 e versículo 3, e no capítulo 6, do versículo 2 ao versículo 4. Aquela minha velha recomendação: faça com a sua turma essa leitura em forma coletiva, em forma de revezamento, sempre incentivando eles a justamente então ter o hábito da leitura, para que possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento da parte de Deus. Essa lição também contém alguns objetivos. Um objetivo geral e 3 objetivos específicos. O geral é compreender que o relacionamento harmonioso com Deus exige a separação do pecado e do mundanismo. Olha só, é importante, exige então a separação do pecado e do mundanismo. Isso é importante com que a gente coloque bastante ênfase nessa aula de hoje. E os objetivos então específicos é destacar que Deus não aceita a mistura do seu povo com o mundo, entender que Deus exige plena santidade do seu povo e ressaltar que a santidade resulta em bênçãos para o povo de Deus. Isso é maravilhoso, meus amados irmãos. Eu tenho certeza que Deus vai usar de forma poderosa para gerar esse despertamento espiritual, inclusive despertando muitos líderes sobre este perigo, e que há recompensa sim quando o povo de Deus então ele busca e ele vive em santidade. Glória a Deus. Então agora vamos ao tópico de número 1. Muito bem, meus amados, o tópico 1 ele tem como tema: somente os judeus retornariam a Judá. Sabemos então, acompanhamos nas outras aulas, que o povo estava cativo na Babilônia e que através de um despertamento o rei Ciro agora decreta com que eles podem voltar para sua terra, e com a nobre missão então de reconstruir não só a cidade, mas também o templo de Deus. Mas era exigido que algumas coisas fossem feitas, e talvez a principal das exigências era justamente com que fosse apenas os judeus puros, os israelitas realmente puros, voltassem então para a terra de Deus, justamente para cumprir a obra do Senhor, que era o mais importante a ser feito.
Então sabemos então que dali era necessário para que isso acontecesse, com que eles fizessem comprovações de que eles realmente eram judeus, que eles realmente eram israelitas, e a forma que eles tinham na época era através da sua genealogia. Havia documentos então que comprovavam a genealogia das pessoas. Mas porém, quando eles foram levados para a Babilônia, sabemos que ali houve pessoas que se casaram com povos daquela terra e de nações vizinhas e assim perderam a sua identidade israelitas, passaram a ser povos mestiços. Esses povos mestiços para Deus então foi considerado como povos imundos. Eles perderam sua genealogia, alguns perderam seu sobrenome, com o tempo na sua árvore genealógica ali, acabou tendo tantas misturas, que eles não tinham nem como provar que eram israelitas. Inclusive entre eles haviam ali filhos de sacerdotes, haviam levitas, que então tinham entrado por esse caminho e agora foram inaptos para continuar e seguir a Jerusalém e então fazer parte da obra do próprio Deus. Isso é importante como que a gente coloca e fica realmente como alerta para todos nós. Tanto que por volta de 652 pessoas ficaram de fora disso daí. É importante com que a gente coloque isso, né? Na obra de Deus não há espaço para quem não é consagrado a Deus. Na obra de Deus não pode fazer parte do ministério, por exemplo, aquele ali que está com o pé na igreja e com o pé no mundo. Isso não é bom que aconteça. Não, ou seja, não tem como haver comunhão entre trevas e luz. Ou você estar dentro da obra de Deus, ou você está para dentro dos muros, ou você está para fora dos muros. E se você está em cima do muro, eu digo que é um pouco pior ainda, porque você já pertence ao maligno, né? E é importante com que isso aconteça. Deus não aceita de forma alguma com que na obra dele faça parte pessoas que estão ao mesmo tempo ali adorando a ele e ao mesmo tempo então adorando a outros deuses. Pessoas que, por exemplo, aceitam Jesus como Salvador da sua vida, mas não aceitam como Senhor. Ou seja, querem a salvação que vem de Jesus, mas não querem ser reinado pelo próprio Jesus. Isso é importante. A Bíblia diz, né, em Mateus capítulo 7, versículo 14, que estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. É o que nós mostramos aqui nesse quadro aqui ao lado, né? E que não é lucro e sim um grave prejuízo alguém querer facilitar a entrada de mistura de gente, dando maior ênfase à quantidade do que à própria qualidade. Né? Vamos supor que eles queriam então ali povoar a terra, crescer muito rápido. Eles poderiam então pegar, aceitar com que esses povos que fizeram alianças com outras nações, então viesse, porque de uma forma muito mais rápida, é claro, a cidade ia desenvolver, a cidade ia crescer, mais pessoas ali poderiam então estar construindo, investindo, a construção do templo seria muito mais rápida, a construção do muro também seria, mas não, Deus não está preocupado com quantidade, Deus está preocupado com qualidade. Deus quer para a sua obra juntamente aqueles que são consagrados a Ele, aqueles justamente que vivem uma vida ali, no qual Deus é o centro dessa vida, pessoas que não dividem a glória de Deus com ninguém. Isso é importante com que aconteça, que nós trazemos para os dias de hoje. Deus não está preocupado com isso. Não é lucro quando nós, igreja, deixamos com que algumas coisas do mundo façam parte do nosso contexto, porque isso vai fazer com que mais pessoas façam parte. Hoje nós temos acompanhado nos templos, principalmente, que as igrejas estão cedendo ao mundo, trazendo atrativos do mundo, para que as pessoas do mundo venham estar dentro da igreja. Isso não é bom porque isso não é lucro nenhum. Aí nós temos templos cheios e pessoas vazias. Nós agora estamos então trocando, permitindo com que o profano faça parte do que é santo. E não há como ter comunhão entre as luzes e as trevas. É bastante importante com que isso aconteça e com que isso seja pregado, com que isso seja ensinado. O povo de Deus é um povo santo e quando se fala de ser santo é separado para Deus. Não há como, de forma alguma, o mundanismo fazer parte daquilo que é santo, aquele que faz parte da obra de Deus. Isso é maravilhoso. Vamos falar um pouco mais sobre isso durante agora os próximos tópicos. E agora vamos ao tópico de número 2. O tópico 2, meus amados, ele tem como tema: os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Nós acompanhamos então que tanto na construção do templo, quando eles montaram ali os alicerces, os samaritanos ofereceram ajudas então a Zorobabel e a Josué, e eles disseram não à ajuda deles. Quando nós acompanhamos aqui a grosso modo, nós achamos estranho, mas
Como assim? As pessoas querem ajudar, eles não querem ajuda, eles precisam de ajuda e não querem ajuda daqueles que estão dispostos a estar ajudando. Os samaritanos até falam ali que eles adoram o próprio Deus, por exemplo. Mas nós temos que entender quem justamente eram os samaritanos, e quando nós entendemos quem eles eram, agora nós passamos a entender a Zorobabel e a Josué, por que então que eles não aceitaram. Assim como também Neemias não aceitou a ajuda deles, quando então foi construídos os muros de Jerusalém. Aquilo, a obra de Deus é uma obra santa, então tem que ser feito pelo povo santo, povo separado e consagrado a ele. Né? Então os samaritanos ele era uma mistura, né, de gente, na sua maioria de origem pagã. Samaria ficava ali na região de Israel, do reino de Israel, e no que era o reino do norte. O reino do norte foi cativo então para a Síria. Então o rei, o imperador da Síria na época, tirou os israelitas da sua região, levou para lá e pegou o povo de regiões pagãs e colocaram naquela região de Samaria. E ele teve então alguns israelitas que continuaram, e teve esses povos que vieram de fora, e houve uma mistura, se casaram ali entre si. E quando há uma mistura entre aquele que é separado de Deus com aquele que não é de Deus, há uma miscigenação muito grande, e alguns costumes dos povos pagãos passaram a fazer parte daquele povo, e esse povo era um povo idólatra. Esse povo é um povo que adorava a Moloque, um povo que adorava Baal, tinha outros deuses, tinha os outros costumes, faziam coisas que desagradavam a Deus, que entristeciam a Deus. Então esses israelitas que estavam ali, permaneceram na região de Samaria e se casaram com os povos de fora, eles foram corrompidos, deixaram de ser santos, separados para Deus, para se tornarem povos imundos. E então o rei Sargão II, ele então manda com que alguns sacerdotes israelitas que foram levados cativos para a sua região voltem para Samaria e ensina aquele povo então ao culto a Deus, a oferecer sacrifícios ao Deus Altíssimo. Porém, ao mesmo tempo que eles adoravam a Deus, ao mesmo tempo com que eles prestavam culto a Deus, sacrifícios a Deus, eles também faziam cultos e prestavam as suas homenagens, cerimônias, sacrifícios a outros deuses pagãos. Alguns até mesmo ali então oferecendo os próprios filhos em sacrifício para outros deuses. E nós sabemos que Deus não divide a glória dele com ninguém. Né? O povo que é de Deus, ele é santificado, ele é separado para Deus, ele é consagrado para Deus e não deve de forma alguma fazer as coisas de acordo com o que os povos pagãos, as outras nações, os outros povos fazem. Nós temos que entender. Então, os nossos líderes ali, Zorobabel, Josué e também o próprio Neemias e Esdras, não aceitaram com que esse povo fizesse parte da obra, porque a obra de Deus precisa ser feita por um povo consagrado também a Deus, né? Então a gente viu isso, o subtópico 2 fala sobre isso, que os samaritanos ofereceram, né, cooperação aos judeus, que isso é importante nós colocarmos isso, porque muitas pessoas de fora vêm e oferecem então ajuda, até mesmo para a própria igreja, e a igreja precisa estar atenta. Nem toda ajuda que vem de fora ela é bem-vinda, porque na obra de Deus tem que ser coisas consagradas. Essa atitude é bíblica, pois a Bíblia manda que nós devemos nos afastar daqueles que não têm a sã doutrina. Igualmente, devemos nos afastar daqueles que têm uma vida irregular, como também daqueles que causam divisões. Então, a grosso modo, muitos podem entender, é discriminação com aquele povo, é racismo, né? Hoje isso está muito em alta, mas não, o povo de Deus, ele realmente precisa ser separado. Não tem como ter mistura, não tem como ter comunhão com aqueles que são das trevas, aqueles que vivem costumes diferentes dos nossos. Não há como colocar esse povo que adora a ídolos, por exemplo, vamos colocar, de ser bem diretos, que adoram a santos, e trazer para os nossos púlpitos ali, para estar louvando, para estar pregando, trazendo uma palavra, uma mensagem, uma palestra. O altar de Deus é um altar sagrado, a casa de Deus é um lugar consagrado a Deus. E ali as pessoas precisam, as que fazem parte justamente disso, são pessoas que são consagradas também a Deus. São pessoas que estão na igreja, mas que acima de tudo também são igreja, entende realmente o que é ser um povo de Deus. E isso é importante com que a gente coloque. Nos dias de hoje, principalmente em tempos políticos, nós estamos acompanhando que muitos dos nossos altares estão servindo para palanques. E estão também pessoas trazendo agora com estratégias erradas justamente isso, para que o povo então venha para a igreja. Então vamos fazer exatamente como o mundo, vamos usar algumas estratégias mundanas aí, para que esse povo que está lá fora se sinta à vontade aqui dentro.
E não é assim com que a palavra de Deus nos ensina que deve ser feito. Deus não deixa, Deus não aceita de forma alguma com que os costumes do mundo passem a fazer parte de dentro do seu povo, que é um povo santo, um povo separado. Israel fracassou justamente por causa disso. Sabemos que Israel sempre que fazia aliança com povos de fora e queria deixar com que as coisas do mundo passassem a fazer parte do contexto do povo de Deus, Israel sofria, Israel era perseguido, Israel decaía. Mas quando Israel se consagrava a Deus, santificava, tirava aquilo que era do mundo de dentro deles, Deus honrava Israel, Deus abençoava Israel. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Mas agora no tópico 3, o subtópico 3 do tópico 2, vai dizer que os samaritanos procuraram apresentar-se como os judeus. Casaram-se com as filhas dos judeus e deram filhas aos judeus em casamento. Alguns caíram nessa armadilha. Este assunto é tão sério e importante que merece ser estudado e separado. A lição número 12 ela vai falar bastante um pouco mais sobre isso, de uma forma um pouco mais ampla. Mas hoje em dia nós sabemos muito o que acontece. Essa lição ela foi preparada para jovens e também para adultos. E muitos jovens e também adultos têm dúvidas sobre isso. E me perguntam, irmão, eu devo me casar com uma pessoa que está no mundo? Eu devo casar com uma pessoa não cristã, ou até mesmo que se diz cristã, mas é de uma outra denominação, ou que é de uma outra religião? Meus amados, isso é julgo desigual. Deus não aprova, porque há uma grande probabilidade, por mais que você seja uma pessoa que vive de acordo com a palavra de Deus, quando você se mistura com alguém que tem uma origem, uma cultura diferente, costumes diferentes, há uma grande chance de você ser corrompido. Às vezes você pode falar assim, não, eu vou casar com aquela pessoa, depois eu trago ela para Jesus, Deus vai mudar a vida dela, mas o que acontece na realidade, na maioria dos casos, é justamente aquele que está firme, acaba sendo corrompido, acaba sendo influenciado, e em vez de ganhar a pessoa para Jesus, a pessoa que acaba se perdendo. Então há um grande perigo, Deus nos alerta a respeito disso, e quando aqueles israelitas justamente fizeram aliança, se casaram com os outros povos, eles perderam a sua identidade, eles perderam a sua essência e geraram então grandes consequências para eles, e inclusive o afastamento de Deus, porque Deus não aprova esse tipo de aliança, Deus não aprova essa situação, não há comunhão entre as trevas e a luz, não há como haver. Então fica um alerta então para todos nós a respeito disso daí. E sobre o tópico 4, os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Então quando eles ofereceram e os líderes, então o povo de Israel não permitiu com que eles fizessem parte daquela obra, ou seja, na construção tanto do templo como na construção do próprio muro, porque tinha que ser algo consagrado justamente a Deus, ou seja, um povo separado para Deus para estar fazendo isso, a máscara caiu. Não aceitaram a gente? Então tá bom, então agora nós vamos se rebelar. E acompanhamos então nas lições passadas que eles armaram muitas armadilhas para que a obra de Deus não servisse, não construísse. Acompanhamos então que daí eles começaram a perseguir, a levantar calúnias, levar falsos testemunhos dos israelitas perante os reis, para que a obra então fosse impedida. Mas como o povo de Deus estava santificado, o povo de Deus estava ali focado na vontade de Deus, Deus então abençoou e eles então concluíram a obra que Deus colocou em suas mãos. Mas eles tentaram de tudo quanto é forma. Tentaram de uma forma sorrateira, ou seja, quando eles se rebelaram, mostraram com que a intenção com que eles se ofereceram para ajudar não era uma intenção sincera, havia ali assim um falso princípio. Eles estavam preocupados, os israelitas ali passaram agora a ser evidência, até então eles eram ali o centro do mundo, é eles que eram o foco de tudo que acontecia. Agora os israelitas vêm, é um povo diferente, é um povo separado, pegam uma cidade destruída, começam a reconstruir essa cidade, e agora Jerusalém ali passa então a ser uma cidade em evidência, aquele povo passa a ser um povo relevante, eles sentem inveja disso, tentam então agora entrar no meio para ter alguns privilégios de fazer parte daquele povo, não deu certo porque a intenção era uma segunda intenção. E o que acontece? Agora se revelam, olha, então já que a gente não pode, então nós vamos destruir vocês. Vocês não podem realmente de forma alguma ter seus projetos dando certo, porque nós não iremos deixar. Isso é importante com que a gente coloque isso.
Há pessoas que se aproximam da gente, há pessoas que se aproximam do próprio ministério em si, parecendo querer ajudar, mas na verdade o que querem é realmente se autopromover, e quando não tem a oportunidade se revelam. Nós precisamos estar alertas e vigilantes quanto a isso daí. Isso é maravilhoso. Agora vamos ao tópico de número 3 da nossa lição. Meus amados irmãos, o tópico 3 vai dizer que Deus exige santidade do seu povo. Em toda a história do povo de Deus, observa-se que ele, para manifestar-se no meio do seu povo, exige plena santidade. Deus espera que seu povo esteja sempre em comunhão com ele, vivendo separado do mal. Olha que importante isso. Sempre que Deus se manifestava, era porque o povo estava separado. Era porque o povo estava dentro da sua vontade. Então, quando nós nos santificamos, nos separamos para Deus, retiramos de nós tudo aquilo que não provém dele, né? Permitimos com que ele faça isso através de nós, como nós dizemos não para o pecado, para os costumes mundanos, Deus age através da nossa vida e Deus se manifesta através, não apenas em nós, mas também para nós. E assim foi com o povo de Israel. Então nós vimos aqui no subtópico de número 1, do tópico 3, que retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal. É o tema, inclusive, da nossa própria lição, da nossa própria aula, né? Então, por isso, a bênção de Deus os acompanhou e eles conseguiram concluir a construção do templo e reconheceram que Deus fizera essa obra. Só conseguiram concluir e fazer a obra de Deus a partir do momento que eles entenderam: olha, nós temos que nos santificar, nós temos que viver de acordo com a vontade de Deus. É a partir do momento que eles santificaram, viveram uma vida de santificação, buscando fazer a vontade de Deus, é que aí no caso a gente viu então Deus operando e ajudando eles a concluir a obra. Muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida justamente porque nós estamos vivendo uma vida de pecado. Isso impede com que Deus possa operar na nossa vida. Mas a partir do momento que nós vivemos uma vida que agrada-se a Deus, Deus então opera e Deus nos ajuda a passar pelo momento que nós estamos passando. É importante com que nós vivamos uma vida em santidade para todo o nosso bem. O subtópico 2 vai dizer que quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. É isso que Deus está fazendo hoje, meus amados irmãos. Deus está nos levando a um verdadeiro despertamento, a um despertamento a qual nós precisamos nos santificar. Nós estamos precisando então com que as coisas, tiramos do nosso meio aquilo que é impuro, aquilo que é do mundo, todo tipo de influência maligna. Esse despertamento precisa acontecer para que grandes coisas venham a se fazer. Josué disse: olha, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Deus está nos dizendo: meus amados, santifiquem-se, porque eu quero fazer maravilhas no meio de vocês. Não deixe com que as coisas do mundo venham penetrar no dia a dia de vocês. Não deixe com que as coisas do mundo venham penetrar no coração de vocês. Não deixe com que o profano venha entrar dentro do meu templo que é santo, né? Vocês não precisam de artifícios mundanos, humanos ali, para que minha glória se manifeste. Não é isso que é necessário. Mas sim, se santifique para que eu possa trabalhar na sua vida, para que eu possa me manifestar, encher o teu povo do Espírito Santo, para que eu possa te fazer cada vez mais parecido com meu Filho amado. É isso que Deus está falando: santifica-se. A santificação é o segredo para que venha haver então um grande avivamento da parte de Deus. Isso é maravilhoso. Eu tenho por certo que Deus está falando contigo e tu vai ser usado de uma forma poderosa neste domingo para que a tua turma possa passar por um despertamento e consequentemente após um grande avivamento da parte de Deus. Subtópico 3, o anjo do Senhor visita o acampamento israelita, né? Antes de iniciar a conquista de Canaã, Josué recebeu a visita de um anjo. Josué então lhe perguntou: que diz meu senhor a seu servo? E a resposta que recebeu foi: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás
é santo. A casa de Deus, aonde Deus está presente, é um lugar de reverência, é um lugar de santificação. Não é de qualquer forma com que nós nos apresentamos na casa de Deus. Não, 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 não é de qualquer jeito, é de acordo com a vontade dele. Temos que estar separados, purificados, santificados para nos apresentarmos na presença de Deus. Hoje temos acompanhado as pessoas de qualquer forma se apresentando, as pessoas indo para o templo de qualquer jeito, as pessoas ali, detalhe, não estou falando daquele que está perdido e está em procura da salvação, não. Aqueles que se acham salvos e estão vivendo de qualquer jeito dentro da igreja. Meus amados, Deus quer reverência de nós, Ele ainda continua sendo rei, Ele continua sendo soberano, Ele continua sendo um Deus de justiça, e nós temos que nos apresentar a Ele, então, santificado, separado para Ele. E Deus então realmente Ele quer com que nós tenhamos reverência. A casa de Deus é um lugar de reverência. A casa de Deus é um lugar de adoração a Ele. A casa de Deus é um lugar de santificação. Isso é poderoso, meus amados. Então a gente vai ver aqui também que o Israel é derrotado na cidade de Ai. Algo importante aqui se dizer, é uma passagem que nos traz algumas reflexões muito boas. Diz assim a lição: quando Josué, com o rosto em terra, perguntou ao Senhor o porquê daquela derrota, o Senhor respondeu: santificai-vos para amanhã. Anátema, há no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos, não podereis suster até que tireis a anátema do meio de vós. O pecado descoberto foi desarraigado. E então disse a Josué: levanta-te e sobe aí, olha que tenho dado na tua mão o rei de Ai, e seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Meus amados, eles estavam ali, iam perante a guerra. Havia uma ordem de Deus para que eles não pegassem nada dos despojos daqueles povos que deveriam ser destruídos. Aquilo ia ser queimado, né? Oferecido para Deus ali, eles não tinham permissão de pegar nada daqueles povos. E ali havia alguém que os seus olhos cresceram para as ofertas que tinham lá e tomou para si algumas questões. Alguém chamado Acã, nós falaremos agora no próximo subtópico. E devido a esse pecado estar dentro daquele povo, o povo sofreu uma derrota muito grande. O povo passou por uma dificuldade, pessoas perderam sua própria vida justamente por causa disso. E agora Josué, ele pergunta para Deus o porquê que isso tinha acontecido. E Deus então revela então o próprio significado, né? Isso é importante com que nós entendamos que Deus exige santificação do seu povo para poder operar no meio dele. Não havia como Deus operar com o pecado estando no meio. Não havia como Deus operar sendo que ali havia pecado encoberto. Não há como Deus operar na minha vida se, por exemplo, eu vivo uma vida pecaminosa e eu não me consagro a Deus. É necessário com que nós confessemos nossos pecados. É necessário com que nós nos livramos daquilo que desagrada a Deus, para que Deus possa operar através de nós. Isso é muito importante, meus amados. Nós temos que entender a respeito disso. E agora nós vamos então ao tópico de número 4. O tópico 4, ele fala a respeito de que devemos manter uma vida de separação do mal. É o tópico final da nossa lição, e o comentarista aqui está encerrando realmente com chave de ouro, aonde o subtópico 1 diz: os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Aqui nós vemos que se os judeus estivessem aberto a porta para uma união com os samaritanos, estes provavelmente seriam mostrado afáveis e pacíficos no início, mas teriam perturbado a união que havia entre os judeus. Teriam participado do culto dos judeus e afastado a presença do Senhor, uma vez que Deus não se une à idolatria. Vale a pena manter a separação com o mundo. Meus amados, a igreja está aí, está agora entrando nessa de trazer as coisas do mundo, porque assim vai manter os seus jovens na igreja, vai atrair outros jovens, essas questões todas. Mas sabemos que isso já tem gerado alguns frutos negativos, porque está tendo divisões, por exemplo, entre os mais antigos e os mais jovens, algo que não deveria ter, né? Há pessoas, por exemplo, ali que estão realmente desanimados com a situação e líderes que se deixam levar por causa disso, e isso está gerando algumas divisões muito sérias quanto a isso.
Se os judeus aceitassem os samaritanos dentro do seu âmbito na obra de Deus, o que aconteceria? Claro que no início eles viriam ali totalmente amigáveis, né, como pessoas com uma aparência boa, mas com o tempo as coisas iam cair. Como Deus não aceita a idolatria, como Deus não aceita o mundanismo, a partir do momento em que fosse levantada uma cobrança para que as coisas pudessem corrigir, poderia ser tarde demais. Por quê? Porque justamente esse povo se levantaria contra, aí a divisão seria muito maior, aí o problema aumentaria ainda mais. Nós estamos acompanhando em um tempo onde a igreja está deixando com que as coisas do mundo entrem de uma forma tão à vontade dentro da igreja, que a partir do momento que nós nos levantamos, há uma opressão muito maior, há uma disputa muito maior, há um debate, há um clima de guerra que acontece. Por quê? Aqueles com que nós deixamos entrar com seus costumes, agora se levantam contra a própria santidade de Deus. Gerou divisão, gerou discussão. Mas nós temos que permanecer fiéis, voltarmos à sã doutrina, voltarmos a realmente ali, a buscar a santidade, pregar e viver a santidade da parte de Deus. Porque um dia todos nós teremos que prestar conta a Ele quanto a isso. Subtópico 2, a Bíblia mostra exemplos de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter a linha de separação. A gente vê no Salmo 73 o salmista Asaf, ele passando por isso, né? Ele disse que ele estava a ponto, por exemplo, ali de se desviar. E isso porque ele começou a olhar então para as pessoas do mundo e dizer, olha, será que está valendo a pena? Porque eu sou consagrado a Deus, eu trabalho na obra de Deus, eu sou levita, eu tenho um cargo muito importante, eu levo a minha vida separada, mas o ímpio que está lá fora, ele está prosperando. Né? Muitas vezes as pessoas elas começam a olhar para os que estão lá no mundo e começam a achar que eles que estão vivendo a verdadeira felicidade, começam a achar que eles realmente estão prosperando, mas meus amados irmãos, isso não passa de ilusão. Quando nós tiramos o olho de Jesus e passamos a olhar para aquele que está no mundo, nós perdemos o foco e passamos agora a querer aquilo que está no mundo e podemos perder aquilo que é de mais precioso, que é a presença de Deus na nossa vida. Mas no final de tudo, após admitir isso, ele acaba dizendo, mas eu entrei no santuário e aí eu passei a entender tudo. Ele entrou na presença de Deus e entendeu que nada é melhor do que estar na presença de Deus e que vale muito a pena sim você ser separado para Deus, você viver em santificação, porque as bênçãos que você recebe de Deus espiritualmente não se compara com nada daquelas bênçãos materiais com os que estão no mundo estão ganhando, porque essas bênçãos materiais que eles estão ganhando estão apenas afastando eles de Deus. Enquanto eles estão conquistando algo temporário, você está conquistando bênçãos que é eterna. Enquanto eles estão buscando em outras fontes a sua felicidade, você encontrou a sua verdadeira felicidade em Jesus. É necessário com que nós entendamos isso, que o nosso foco precisa estar em Jesus e com que as coisas do mundo não devem nos atrair, porque isso só vai nos levar a um buraco cada vez maior, vai nos levar à condenação e ao afastamento da parte de Deus. Isso é maravilhoso. Também vemos que Malaquias respondeu aos que diziam ser inútil servir ao Senhor, dizendo, há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E ele serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que serve. Vale a pena servir ao Senhor. Meus amados, sabemos que o Senhor Jesus está voltando. E sabemos do arrebatamento que está por vir. E sabemos também que haverá a grande tribulação, que é quando a ira de Deus será derramada sobre o povo que o rejeitou. Nós precisamos entender que nós que estamos servindo a Deus, que estamos entregando a nossa vida para Ele, Deus, Ele nos guarda. Deus vai nos poupar da sua própria ira, nos arrebatando para estar juntamente com Ele. Enquanto Deus vai estar tratando aqui na terra daqueles que o rejeitaram, que rejeitaram o seu Filho amado, nós que entregamos a vida para Jesus, nós que não deixamos com que o mundanismo nos corrompa, nós que vivemos uma vida em santidade, estaremos no céu com o Filho amado, participando das bodas do Cordeiro. Enquanto estarão aqui vivendo grandes guerras, grandes sofrimentos, nós estaremos ceando, festejando com o próprio Deus nos altos céus.
É isso que Deus quer para mim e para a sua vida. Vale a pena se santificar, vale a pena não se corromper com o mundo, vale a pena viver uma vida consagrada a Deus. E o subtópico 3, o nosso penúltimo subtópico, devemos viver conforme a vontade do Senhor. Isso é importante. Para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Qual seria então a vontade de Deus para conosco? Qual seria a vontade de Deus para mim e para a sua vida? Vamos ver? A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, que essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Deus quer com que nós nos santifiquemos. Em Efésios também vai dizer que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis para Ele em amor. Isso é importante, é da vontade de Deus com que nós sejamos santos, santificados para Ele. Já observamos que santificação significa uma vida que abstém das coisas que não agradam a Deus conforme a palavras. Olha que importante, meus amados. A santificação ela exige uma vida de renúncia. Se nós devemos nos afastar daquilo que não provém de Deus. Isso é importante, a lição está nos dizendo isso, está nos alertando. Eu sei que ela está falando contigo. Apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e aperfeiçoando a vossa santificação no temor a Deus. Devemos sempre muito desejar ser-lhes agradáveis, andando dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, guardando os seus mandamentos e fazendo o que é agradável à sua vista. Se nós queremos viver uma vida de comunhão com Deus, se nós queremos viver uma vida na qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se cumpra na nossa vida, é necessário com que nós façamos a vontade do Senhor. É necessário com que nós nos santifiquemos a Ele, nos consagremos a Ele. Nós não devemos de forma alguma não nos corromper com os padrões desse mundo. Nós não devemos de forma alguma, meus amados irmãos, ser amigos do mundo, porque aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Nós não devemos de forma alguma amar ao mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós precisamos entender que nós temos que buscar a santificação. Deus está gerando um despertamento espiritual no seu povo, para que seu povo possa voltar a viver uma vida consagrada a Ele. O nosso quarto e último subtópico vai dizer que as bênçãos acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus. Deus quer bênçãos para a sua vida, Deus quer te abençoar. Deus garante aos que assim vivem plena vitória contra os ataques do diabo. O crescimento espiritual deles está garantido. Aquele que vive uma vida santificada, o crescimento, a vitória espiritual está sobre a sua vida. O Espírito Santo tem plena liberdade para atuar em suas vidas e eles tornam-se preparados para serem usados por Deus. E acima de tudo, aqueles que vivem segundo a vontade de Deus estão preparados para o arrebatamento. Aleluia! Vale a pena viver a vontade de Deus. Agora uma mensagem final, uma conclusão que nós precisamos entender. O Senhor Jesus está voltando. Ele está nos levando a viver um grande despertamento espiritual. Jesus está nos alertando a respeito dos perigos do mundanismo, nos dando exemplo tudo que Israel viveu a partir do momento que decidiu então fazer alianças com povos pagãos e deixar com que costumes mundanos entrassem dentro do seu povo. Nós precisamos estar alertas, porque nós estamos sendo falhos muitas vezes, deixando com que as coisas do mundo venham aos poucos, sorrateiramente, fazer parte da nossa vida e até mesmo do nosso culto a Deus. Jesus ele está vindo para buscar a sua igreja. Por isso ele está nos avisando nesse exato momento. Abandone as coisas do mundo. Não traga para o meu templo, não traga para dentro do meu culto artifícios humanos. Aquilo que o mundo oferece. Não traga para dentro do meu culto as mesmas artimanhas com que Satanás usa lá fora para segurar os jovens. A obra de Deus não precisa de artifícios humanos.
A obra de Deus não precisa de forma alguma de estratégias humanas para segurar alguém na casa de Deus. E se vocês querem a manifestação do meu poder e da minha glória, santifiquem-se, se afastem-se das coisas do mundo, não sejam parecidos com o mundo, não deixem com que os costumes do mundo entrem dentro da minha igreja. Eu não preciso de luzes apagadas para me manifestar. Eu não preciso de músicas melancólicas ou até mesmo dançantes para que a alegria do meu espírito permaneça no seu povo ou se manifeste no seu povo. Eu não preciso de estratégias humanas para atrair as pessoas até mim, mas sim que o meu povo se santifique para justamente viver o verdadeiro avivamento que eu tenho prometido. Eu preciso e eu quero com que meu povo se santifique para estar preparado para o dia o qual eu vier para buscá-lo. Aqueles que continuarem vivendo uma vida regada, uma vida no qual o mundanismo está entrando dentro de si e sendo governada pelo mundanismo, esses não serão poupados do grande juízo. A minha ira cairá sobre eles. A grande tribulação está aí, para quem não tem ouvido o que o Espírito diz à igreja. Mas aquele que tem ouvido, eu estou voltando para buscar o meu povo. Santifique-se. Entregue a sua vida para Jesus. Afaste-se daquilo que é do mundo. Volte à sã doutrina. Volte a viver a vontade de Deus para a sua vida. Nós não precisamos de estratégias humanas para atrairmos a atenção de Deus. E precisamos sim ser obedientes a eles. Que Deus abençoe, meus amados irmãos. Que Deus lhe use poderosamente nessa aula. E vamos todos juntos, rompendo contra as portas do inferno, pregando o Evangelho, anunciando a salvação, seguindo a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.